Amém. Enquanto o grupo de louvor vai se posicionando, nós vamos ao Senhor em oração, nesse momento de culto, consagrando e lembrando que hoje nós temos uma data comemorativa, mas sempre a nossa direção, o alvo da nossa fé, o alvo da nossa devoção é Jesus Cristo, é a cruz, é a salvação que há em Deus. E hoje nós vamos nos lembrar de uma forma que o Senhor mostrou, de uma forma que o Senhor nos dá uma amostra do seu imenso amor na pessoa das nossas mães, de pessoas escolhidas para cuidar de nós, pessoas escolhidas para nos dar a vida, e mães que são usadas por Deus e buscam a Deus em oração. Como é bom poder contar com essa mulher de fé em nossas vidas. Mas sempre nos lembrando que o Senhor nos dá essa graça, o Senhor nos dá essa bênção, e o Senhor é todo-poderoso, é digno de receber a honra e o louvor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós agradecemos, Pai, pela bênção, Senhor, pela demonstração do Teu amor, pela Tua companhia, Senhor, pela Tua demonstração, pelo Teu afago, Senhor, quando o Senhor escolhe em nossa vida mulheres para cuidar de nós, cuidar, nos criar, nos ensinar aquilo que é certo, o que não devemos fazer, o que devemos fazer, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos dá mestres, professores e, mais importante, pais e mães que nos instruem no caminho do Senhor. Assim é a tua palavra indica, assim a tua palavra o diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele, Senhor. Obrigado por essa graça, Pai. Obrigado pelas bênçãos infinitas, infindas, Senhor, que nós não podemos contar, que o Senhor nos dá. Estamos agora nesse momento em culto, Senhor, te entregando o nosso agradecimento, porque o Senhor é digno de receber toda a honra e todo louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Ao único
Salve agraciada, assim foi a saudação do anúncio, quando o anjo Gabriel veio até Maria e deu uma boa notícia para ela, para aquela moça. E essa semana eu estava pensando como deveria ser, como devia ser na época do primeiro século, épocas anteriores também, onde a forma de tratamento às mulheres ela era de uma forma muito mais, era muito diferente de hoje em dia. Na época que eu estava estudando sobre crescimento e desenvolvimento infantil, nós estudávamos da vida intrauterina, o nascimento, até a fase da menarca. A menarca, ela é a primeira menstruação da mulher. E nós temos indicações no Antigo Testamento, na Torá principalmente, sobre como deveria ser o ritual, a purificação de toda mulher. Quando ela menstruava, ela seria retirada do convívio social até que passasse o tempo da purificação. Aí ela se limparia e estaria pronta para o convívio. Ela poderia voltar e estaria tudo correto dentro da lei judaica. E esse momento, muito provavelmente Maria, ela era muito jovem, ela teve a sua menarca, a sua primeira menstruação, e ela já foi prometida em casamento a José. E assim eu fiquei pensando como que deveria ser na cabeça de uma mulher do primeiro século ou de uma mulher judaica, uma mulher de Israel, esse peso de mês em mês, você ter que ser retirada 7 dias do convívio. Como aquilo ali poderia ser, eu estou cumprindo a lei, ser uma alegria, ser uma bênção, ser o cumprimento do mandamento do Senhor, mas às vezes triste, porque você está com planos e daí surge a situação, você tem que fazer uma pausa. Esse foi um trauma, um problema na cabeça daquela moça que tinha fluxo por anos ininterruptos. Era sempre uma alegria, porque aquela jovem, ela estava pronta para o casamento. A mulher, ela tinha uma função para gerar uma nova vida, ela tinha essa função perante a sociedade, ela ansiava, a família toda ansiava o momento dessa menarca para que ela tivesse a possibilidade de constituir a sua família, gerar vida. E Maria, nesse contexto onde ela teve essa primeira experiência,
Não muito depois disso, ela foi saudada com um salve agraciada. O Senhor é contigo. O Senhor te escolheu para carregar em seu ventre o Filho de Deus. Uma mulher judaica, ela teria a alegria de poder gerar uma família. Mas Maria foi muito mais, porque o caso dela foi um milagre, o caso dela foi o Filho de Deus, foi uma concepção inédita na história, foi uma concepção única. Foi algo que o Senhor a escolheu a dedo, que o Senhor a escolheu porque tinha que ser ela para cumprir os desígnios da vontade do próprio Deus. E quando ela recebeu essa notícia, ela cantou essa canção, não com esse ritmo, não com essa letra, mas está descrito nos evangelhos que quando ela recebeu essa notícia, muito se alegrou o coração dela e ela cantou, reconhecendo que ela precisava, que ela estava muito alegre por ser agraciada, por tamanha graça, mas estava feliz porque finalmente tinha nascido o Salvador. O Salvador viria dela. O Salvador, a redenção dela e de toda a humanidade seria gestada através da vida daquela jovem.
A maior bênção que o Senhor deu a este mundo veio pelo ventre de Maria. A maior bênção, o melhor de Deus para a nossa vida foi Jesus Cristo, Senhor e Salvador da nossa vida. E Ele foi anunciado, e Ele chama a todos nós para anunciarmos o Senhor, para anunciarmos que Jesus Cristo é santo, que o Senhor é todo-poderoso, que Ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tudo está no controle dEle, tudo está sendo observado pelo Senhor. Ele cuida de nós, Ele zela por nós. E, já disse, né? Uma das formas mais bonitas que o Senhor demonstra esse cuidado é nos colocando nas mãos de nossas mães. E o Senhor nos escolhe, o Senhor é soberano, o Senhor escolhe a nossa mãe, escolhe a data do nosso nascimento, escolhe como que nós vamos nos desenvolver, dá as oportunidades, dá a bênção, dá o crescimento. Ele é aquele que nos tece dentro do útero de nossa mãe e nos chama para cumprirmos aquilo que Ele quer que nós façamos. Louvado seja o Senhor por isso. Desde o ventre da minha mãe me escolheste para proclamar teu nome, ó Senhor, e dizer a todos os povos e nações que tu és grande, Santo dos Santos. Tristeza vem, tu me tocas, afastando todo o mal do meu viver. Sinto que comigo estás, não temerei, pois tu és grande, Santo dos Santos. Senhor da minha vida, te exaltarei com toda a expressão de amor, te adorarei, Senhor da minha vida, te exaltarei com toda a expressão de amor, tu me deste vida para o teu louvor.
braços e sorria. Todo dia é seu dia. Abre os braços e sorria. Todo dia é seu dia. Mãe, eu preciso te falar de amor. Eu preciso te falar da minha gratidão. Receba essa canção, mãezinha. Quero dedicar esse momento ao Senhor. E bendito aquele dia em que eu nasci de você. Louvado seja Deus porque você é minha mãe. Feliz é o filho em que a mãe gastou horas e horas em oração, pedindo pela felicidade do filho, pedindo pela proteção do filho, pedindo para que ele volte para casa em segurança. Muito feliz, bem-aventurado o filho que tem uma mãe que está prostrada diante do Senhor Todo-Poderoso, entregando a vida do seu filho, assim como Ana fez. Que recebeu a bênção do Senhor e entregou ao Senhor para ser profeta. Mas essa canção, ela é uma canção que fala sobre uma tragédia. E na verdade, duas. Mas o foco de que o filho perdido, o filho morto, o filho que foi imolado, o filho que foi entregue como sacrifício, se tornou a história mais abençoadora da história. E eu não sei e espero nunca passar por uma perda tão grande. Mas o Senhor Deus, que cuida de cada um de nós, Ele experimentou essa dor. Ele experimentou essa dor da perda. E são coisas que acontecem, são coisas que são decorrência do pecado no mundo, são coisas que nos influenciam e nos atingem. Mas o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é soberano. E o Senhor é aquele que nos dá consolo e alívio. E a certeza de que um dia estaremos reunidos. São tantas lágrimas que rolam em meu rosto, que me trazem tanta dor, lembranças de amor, de um tempo que não volta mais, do tempo que perdemos quando estava aqui. Queria ouvir tua voz de novo entrando em casa,
um dia eu também perdi lembranças de amor. E é por ele que posso afirmar que a vida, minha filha, não termina aqui. Senhor, muito obrigado. Eu sei que estás comigo, sarando minhas feridas, me dando novas forças pra suportar o peso de tanta dor que atinge o meu peito. Saudade dói demais, mas agora sinto paz. Tenho força, já consigo suportar. Mas meu peito ainda dói, falta um pedaço de mim. Mas meu Deus está comigo a me ajudar. Meu socorro é bem presente, é meu Deus, eu sigo em frente. Sei que posso confiar e descansar. Sei que Deus sabe o que faz, Ele tem sempre o melhor, me consola. Faz muito tempo que eu carrego a tua imagem no meu coração, por todos os lugares, mãe. Como sinto falta dos conselhos e do teu calor. Penso onde está você. Reconheço a nossa história, nossa luta, nossa dor. Estou surpreso ao ver em nós tamanho amor que ultrapassa os vendavais, que apaga toda mágoa. Esse é o meu amor por ti, o teu amor por mim. E em meio a qualquer dor, quando sinto a sua falta, eu oro a Deus, peço por favor. Deus guarde o nosso amor. Reconheço a nossa história, nossa luta, nossa dor. Sou surpresa ao ver em nós tamanho
E essa última música fala também sobre o cuidado de uma mãe. É um agradecimento que nós temos pelo tempo dedicado a nós, pelo tempo de oração, pelo tempo de zelo, de cuidado. Até pelas broncas a gente pode agradecer. As broncas fazem parte do processo, as broncas fazem parte do molde do caráter. Agradecimentos por uma vida ao lado de nossas mães. E mesmo que você não tenha como ter contato mais com ela, lembre-se sempre dos bons momentos e da saudade, e leve sua mãe com você para sempre, porque ela foi um instrumento de Deus, usada para te cuidar e para que as palavras dele estivessem inculcadas na sua mente, no seu coração. Amém. Hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela bênção divininha que um dia Ele deu para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe, mãe, ainda estava em sua barriga e já sentia amor. Até a música que mais gostava eram as batidas do meu coração, embalando os seus sonhos e as emoções. Mas sabe, mãe, é você a melhor bênção que alguém já pôde ter. Mas sem trabalho na brincar engraçou o seu bebê. Obrigado, mamãezinha, pelas noites mal dormidas.
Amém. Obrigado. Nós só temos a agradecer, porque é uma vida dedicada, uma vida de dedicação extrema, trabalhando, protegendo, ensinando. Obrigado. Fica essa noite o reconhecimento e o agradecimento da mão de Deus em nossas vidas, através da vida de cada uma de vocês, mães. Nesse momento nós seremos instruídos pela palavra do Senhor, a mensagem dessa noite, e convidar o pastor que vai ministrar a mensagem dessa noite. Nós vamos cantar Não Tenha Sobre Ti, dando a oportunidade para quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas, que poderá fazer no gasofilácio. Tem o QR Code também. Nesse momento também de adoração e de reconhecimento ao Senhor. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito amar a ti. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. E o meu trabalho é descansar em mim. Amém. Podemos nos assentar. Amém. Muito lindo, né? Eu que não sou mãe, eu estava chorando ali, sabe? Porque a mensagem toca o coração e mais importante do que cantar é quando a gente percebe, nós sentimos que não foi só uma canção aprendida e decorada,
mas foi cantado com o coração, né? Com o sentimento. A gente percebia na voz, na interpretação, e isso faz toda a diferença. Isso faz com que a canção sempre se renove, porque é uma interpretação que se faz verdadeira por causa da forma, da maneira, do sentimento, da sinceridade da voz e do jeito de comunicar a mensagem da canção, né? Louvo a Deus por isso. São canções, algumas que nós já conhecíamos, porém que se fazem novas por causa desse elemento, que é o elemento do sentimento, do coração, da emoção. É uma declaração de amor feita a cada uma das nossas mães aqui presentes. Amém? E nós hoje vamos falar sobre uma mulher, Dia das Mães, vamos falar de uma mãe, né? Então eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no segundo livro dos Reis, no capítulo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8. E nós vamos falar brevemente sobre algumas características dessa mulher, a sunamita, né? E muito do que essa mulher nos ensina. E ensina para as mulheres, mas também ensina para nós, os homens. Nós devemos absorver algumas atitudes marcantes que nós encontramos no texto. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, convido que os irmãos se coloquem em pé nesse momento e nós vamos fazer um início de leitura, depois mantenha a Bíblia aberta nesse texto, que nós vamos nos basear neste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor, no versículo 8 do capítulo 4, do segundo livro dos Reis. Diz assim: sucedeu também um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se àquele quarto, e se deitou ali. Amém? Vamos orar. Senhor, pedimos agora a direção do Teu Espírito para que possamos compreender, Senhor, a Tua palavra, possamos aplicá-la, Senhor, na nossa vida. Pedimos isso, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O que nós aprendemos com esta mulher, a sunamita? E o que nós podemos carregar para a nossa vida, né? Falo aos homens, falo às mulheres. Uma das coisas que nós já temos falado sobre ela é que esta mulher era uma mulher de discernimento, né? Era uma mulher que, segundo o texto, vamos ler ali no versículo 8, sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, era a terra dela, né? Havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer
pão. Primeira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela não era precipitada em fazer juízo de valor, né? Ela não era precipitada. Por quê? Na cidade dela passava o Eliseu, um profeta, um homem de Deus, e ela observava aquele homem. Depois ela disse para o marido: eis que tenho observado este homem, e eis que ele é o quê? Um santo homem de Deus. Ela observou, mas antes dela falar que aquele homem era um santo homem de Deus, diz a palavra de Deus que ela olhou ele de perto, né? Ela viu aquele homem que passava pela cidade, aquele profeta, e ela o reteve a comer pão. Isto é, ela olhou de perto. E diz ali que todas as vezes que passava, então diversas vezes ele passou por lá, e diversas vezes ela o levou para a sua casa para comer pão. E depois de ter observado, então teve tempo, ela olhou de perto, ela teve a possibilidade de vê-lo não na sua profissão de profeta, mas na informalidade das refeições, isto é, no dia a dia. Ela observou aquele homem, né? Então nós vemos que ela não era precipitada em suas percepções para fazer juízo de valor. Às vezes nós nos equivocamos porque nós somos rápidos em olhar para alguém e dizer: olha, é um santo homem de Deus, mas nós ainda não caminhamos com ele, nós ainda não nos assentamos à mesa com ele, nós ainda não ouvimos fora do púlpito, na informalidade de uma refeição. Hoje, nos nossos dias, é muito comum isso, né? Nós nos atermos às aparências, à eloquência, e rapidamente nós dizemos: olha, é um homem de Deus. Hoje nós temos a internet, onde podemos ver mensagens, pregadores, né? Auto-intitulados apóstolos, pregadores, para todos os gostos, mulheres pregando, algumas até anunciando todos os itens do movimento progressista e feminista. E rapidamente nós dizemos: é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. Mas a sunamita não era assim. Ela reteve aquele homem, ela trouxe aquele homem para dentro da sua casa, no seio da sua família. Ela observou aquele homem por um período de muitas refeições, então foram muitas vezes que ele esteve na sua casa, até que um dia ela disse para o marido, no versículo 9, e ela disse ao marido: eis que tenho observado, ato contínuo, que este que passa sempre, não era uma vez apenas, mas sempre, por nós, é um santo homem de Deus. A primeira coisa que aprendemos com a sunamita é que ela não era precipitada em fazer juízo de valores. Hoje nós encontramos muita gente que quebra a cara porque aceita qualquer líder, é seguida pelas aparências,
Dizem que para você conhecer alguém, você tem que comer quanto de sal, hein, Miriam? Sabe esse ditado? Diz que você só conhece uma pessoa depois que vocês comeram juntos pelo menos 1 quilo de sal. Senão você se engana. Porque é no dia a dia é que você perceberá qual o caráter daquele homem. Segunda coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela só abria a boca quando tinha certeza, né? Isto é, se ela fosse uma mulher precipitada, ela olharia para aquele homem Eliseu e diria: "Oh, um santo homem de Deus, passando ali, vamos chamá-lo." Mas ela esperou. Não diz quanto tempo. Ela observou. Não diz quanto tempo. Mas quando ela teve convicção, ela abriu a boca. E daí sim ela falou: "Canso de lembrar vezes em que pessoas chegam para mim e dizem: poxa, mas eu tinha tanta confiança naquele pregador, naquele movimento." E daí pessoas decepcionadas se decepcionam depois. Mas essa mulher, ela só abriu a boca quando teve certeza. E este é um santo homem de Deus. Terceira coisa que nós aprendemos com a mulher sunamita é que ela discerniu as necessidades daquele profeta. Olha o versículo 10. Ela fala para o marido: olha, este que é um santo homem de Deus, façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Ela discerniu as necessidades do profeta. Ela sabia que Eliseu precisava de um quarto, então ele precisava do quê? De privacidade. Ela sabia que ele precisava de uma cama, ele precisava do quê? De descanso. Ela sabia que ele precisava de uma mesa, ele precisava comer, ele precisava de refeição, ele precisava de um lugar aonde ler, aonde estudar. Ele precisava de uma cadeira e ele precisava de uma lamparina. Por quê? Porque ela entendia que aquele homem, ele não era apenas alguém que trabalhava de dia e dormia de noite, mas como muitos de nós, profetas, homens de Deus, trabalhamos de dia e vigiamos de noite em oração, estudo, leitura, palavra. Ela tinha discernimento. Às vezes tem uma ideia muito equivocada sobre o ministério pastoral, o ministério profético. Nós imaginamos que o homem de Deus, ele não precisa de descanso, porque ele já vive descansando, né? Tem até um ditado que brincam, dizem que pastor, quando está em casa, ele está dormindo. E quando está na rua, ele está passeando. Ninguém imagina que ele pode estar em casa estudando e na rua visitando, envolvido na obra do Senhor, no ministério. Mas aquela mulher sabia que um profeta precisava de privacidade, um profeta precisava comer. Irmãos, sabiam que tem muitos que acreditam que o profeta não precisa comer, não precisa de um salário,
para a subsistência. Ela era uma mulher de discernimento. Ela sabia que aquele homem precisava de uma escrivaninha, precisava de uma cadeira, precisava do candeeiro, que precisava estudar. Porque muitos imaginam que a mensagem ela cai assim. Né? Abre a Bíblia. Eu vi o Israel agora falando sobre Maria, e eu fiquei encantado, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. A menarca. Eu sabia que ela era jovem, mas isso me abriu um leque assim de mensagens e de pregação. Nunca tinha pensado nisso. Isso não brota naturalmente. Isso é resultado do quê? De estudo, de busca, de joelho no chão, de estudo profundo, de querer ir além, de querer trazer alimento. E se aquela mulher tinha discernimento em relação ao profeta, ela também, por certo, tinha discernimento em relação à sua casa, seu lar. Se ela discernia as necessidades do profeta, por certo, discernia também as necessidades do seu filho, depois que ela o teve, né? Nós vamos ver isso daqui a pouco. E também as necessidades do seu marido, do seu lar. A quarta coisa que nós aprendemos com a mulher sunamita é que ela colhia o que semeava. O que ela semeou? Ela observou o homem de Deus, ela pensou, precisa de um quarto, precisa de uma cama, precisa de uma mesa, precisa de uma cadeira, precisa de um candeeiro. Quando ele passava pela cidade, ela o chamava para que fizesse as suas refeições na sua casa, ele precisava se alimentar. Ela semeou. E ela colheu. Ali a partir do versículo 11, olha só o que diz. Diz assim: sucedeu um dia que veio ali, retirou-se aquele quarto e se deitou ali. Isso é o profeta, né? Eliseu. Então disse ao seu moço, seu ajudante Geazi: chama a sunamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele, porque ele dizia: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo desvelo. Isso é semeadura. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Isso ela disse, não precisa de nada. Se eu quiser falar com o rei, eu falo. Se eu quiser falar com o chefe do exército, eu mesmo falo. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela, Geazi? E Geazi disse: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando-a, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. Os irmãos estão percebendo a profundidade disso? Aquela mulher semeou. E Eliseu, ele queria o quê? Ele queria abençoá-la. Ele pensou: eu tenho que fazer algo por essa mulher. Ela tem sido tão bondosa. Ela tem sido tão interessada no ministério. Falou com o Geazi: Geazi, pergunta para ela o que ela precisa. Ela quer que eu fale ao rei alguma coisa para abençoá-la, quer que eu fale ao capitão da guarda, às autoridades do reino, para que eles possam fazer alguma coisa por ela.
E ela disse, não, se eu quiser eu mesmo falo com o rei. Essa é outra coisa que essa mulher tem de extraordinário, né? Ela não era dependente. Ela não era dependente do marido. Não era o marido que falava em nome dela. O profeta queria falar em nome dela. Dizia, não, se eu quiser eu mesmo vou lá e falo. E a gente está falando de quem? De quem vive na época lá do profeta Eliseu, hein? Era uma mulher valorosa. Não dependia dos outros. Mas a lei da semeadura, né? Ela foi bondosa. E Eliseu, a única coisa que ele percebeu naquela mulher que poderia ajudá-la é que ela era triste porque ela não tinha um filho. Daí Eliseu profetizou, daqui a 1 ano, você terá um filho. E dela disse, não mintas para mim, profeta, porque era o que ela mais queria. E ele confirmou. Sabe, às vezes nós não recebemos as coisas que nós queremos, que estão lá no mais íntimo do nosso coração, porque nós só temos semeado coisa ruim, nós só temos semeado discórdia, nós não conseguimos valorizar o trabalho do outro. E o resultado vai ser esse. Sempre. Mas essa mulher, ela foi abençoada. E ela teve um filho, que ela tanto queria. Porque naquela época uma mulher não ter filho era considerada uma maldição até. Naqueles tempos. Outra coisa que nós aprendemos com essa mulher é que ela sabia lidar com as adversidades, porque diz a palavra de Deus, no versículo 18, que crescendo o filho, sucedeu que saiu com seu pai junto com os segadores. E disse a seu pai, ai minha cabeça, ai minha cabeça. Então o pai disse ao moço, leve-o para sua mãe. E ele o tomou, o levou à sua mãe, e esteve nos seus joelhos até meio-dia, e morreu. Aquele menino, ele já devia ter mais de 5 anos de idade. Porque naquela época, quando a criança já tinha 5, 6 anos de idade, já ia para a lavoura para começar a aprender a trabalhar. Hoje em dia, na sociedade moderna, é proibido criança aprender a trabalhar, né? Mas, naquela época, havia um ditado que dizia assim, ou você ensina uma profissão para o seu filho, ou você está ensinando ele a ser um ladrão. Era assim. Por isso que toda criança, desde pequena, já tinha que aprender uma profissão. E quando eu tinha 5, 6 anos, já tinha que ajudar o pai para ter noção de trabalho. Então, provavelmente, esse menino tinha 5, 6 anos de idade, estava com o pai lá entre os segadores, provavelmente teve uma insolação, começou a passar mal, dor de cabeça, e o pai disse assim, ó, moço, leva ele lá para a mãe. E no colo da mãe, aquele menino veio a morrer. Aquele menino que era a promessa. E aquela mulher soube lidar com essa situação. O que ela fez? Primeira coisa, ela lembrou que era a promessa de Deus feita pela boca do profeta. Pegou o menino e colocou na cama do profeta, no quartinho que ela tinha construído. Às vezes nós estamos enfrentando problemas e dificuldades, mas a nossa história pregressa
ela não tem a história, ela não contempla a construção de um quartinho, ela não contempla uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, um desvelo em tratar e cuidar das coisas de Deus. Aquela mulher, ela teve aonde colocar a sua criança em algo que ela tinha construído com as suas atitudes, que eram sem nenhuma dupla intenção. Como é importante a gente construir uma história com Deus. Ela colocou aquela criança lá no quarto, trancou a porta. E buscou ajuda. De quem? Do homem de Deus. Ela não perdeu tempo, sabe? É interessante, nem parece aqui que ela falou para o marido que o filho tinha morrido. Ela não perdia tempo. Porque quando ela chegou para o marido, o que ela fez? Ela chegou lá no versículo 23, ou melhor, no 22. Chamou o seu marido e disse: manda um dos moços preparar uma jumenta, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E daí o marido perguntou: mas por que você vai hoje? Não é lua nova, não é sábado. E ela disse para o marido: não, tudo bem, só quero ir lá. Porque não adiantava abrir o coração para o marido. Porque o marido, ele perguntou assim: não é dia de culto que você vai fazer na igreja? Não é domingo? Não tem missa? Sabe quando o marido, aqui no caso, né? E a gente pode reverter isso para a mulher também. Quando ela acha que relacionamento com Deus é só um ritual de domingo. Quando ela falou que era para preparar lá os animais para ela ir até o homem de Deus lá no alto da montanha, o marido disse: mas hoje não é domingo. Trazendo para os nossos dias, né? Mas problemas podem acontecer na segunda, na terça, na quarta, na quinta. E você tem que ter um Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Você tem que ter a fonte para cada momento. E ela foi na fonte. E diz a palavra de Deus que ela foi indo lá. O homem de Deus a viu de longe e disse: Geazi, corre lá e pergunta para ela: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Está ali no versículo 26. E aquela mulher respondeu o quê? Tudo bem. Sabe por quê? Que ela não perdia tempo com quem não podia ajudar. Geazi, ela já discerniu o caráter daquele jovem. E ela olhou quando o jovem perguntou assim: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Tudo bem. Não perder tempo com quem não pode ajudar. Às vezes perguntam para você assim: tudo bem? Ah, eu estou com problema. E daí vai aquele desvelo de coisas que são colocadas diante de pessoas que não têm o poder, a capacidade para ajudar. Ela não tinha tempo a perder. Mas quando veio o homem de Deus, ela se jogou aos pés do homem de Deus, que representava ali, naquele contexto de Israel, a voz, a palavra de Deus. E ela disse ao homem de Deus o que tinha acontecido com seu filho,
E o homem de Deus olhou assim para Geazi, o auxiliar, e disse: Geazi, pega o meu bordão, corre lá e toca na boca, toca no corpo daquele menino. E ela olhou para o Geazi, olhou para Eliseu e disse: Eliseu, eu vou ficar contigo. Se apegou a Eliseu. E o Eliseu disse: não, nós vamos também. E o Geazi foi na frente. E o Geazi chegou lá, tocou com o bordão no menino, e não aconteceu nada. Daí ele voltou e falou lá para Eliseu: Eliseu, o menino continua morto. Daí chegou a vez do profeta Eliseu, está no versículo 33. Então entrou ele, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Foi o procedimento de Eliseu. Subiu, deitou-se sobre o menino, pondo-lhe a boca sobre a boca dele, e os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos dele, e estendeu-se sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Ele deitou sobre o menino, porque Eliseu tinha uma unção, e ele se coloca ali sobre aquele menino, até que a carne do menino se aquecesse, depois de ter orado ao Senhor. Mas o menino ainda não tinha ressuscitado. No versículo 35 diz o quê? Depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra. Eliseu tinha um quartinho, né? Lá do lado do muro. Ele saiu dali e andou pela casa toda. A Bíblia não diz, né? Mas por inferência, né? Ele estava preocupado com o menino, devia estar orando pelo menino, clamando pelo menino, mas também olhando que tudo aquilo poderia ser o resultado de toda a história que acontecia dentro daquela casa. Depois ele vai lá no quarto, se deita sobre o menino, novamente. Todo aquele ritual novamente. Não foi o ritual que ressuscitou o menino, foi o poder de Deus e oração. E diz que o menino espirrou 7 vezes. Abriu os olhos. Então ele pega o menino e o devolve para sua mãe. O que nós aprendemos aqui? Que aquela mulher era uma mulher que buscava recursos para as suas lutas e problemas. Aonde? No lugar certo, na fonte. Ela subiu o monte. E hoje em dia, onde que nós buscamos recursos para os nossos problemas? Na fonte. Jesus, nessa aliança da graça, tem Jesus de braços abertos, esperando que você vá a Ele. Ele é o nosso recurso. E nós o conhecemos, Ele já ressuscitou mortos, ressuscitou uma menina, ressuscitou um moço, ressuscitou um mais velho. É interessante que Jesus ressuscitou um jovem que já estava indo para o cemitério, né? Provavelmente ele tinha lá seus, talvez 18 anos, a mãe dele lá, triste. Mas a notícia já tinha se espalhado.
o corpo dele já tinha avançado um pouquinho na morte. Mas ele ressuscitou uma menina que tinha acabado de morrer. Mas ele ressuscitou um cara que já tinha morrido há 4 dias. Já cheirava mal. A fonte nossa tem poder de ressuscitar. Independente do tempo que tenha se passado. A última coisa que nós aprendemos, irmãos, sobre essa mulher sunamita, é que como resultado de uma vida assim, até eu pergunto aos irmãos, quantas vezes vocês ouviram ela reclamando? No texto. Quantas vezes vocês leram que ela estava reclamando? Né? Nenhuma. Nenhuma vez. Morreu o filho, pôs na cama do profeta e foi buscar o profeta. E daí acontece algo. Deus abomina gente que vive blasfemando por causa das dificuldades. Teve todo um povo que Deus esperou morrer no deserto. Deus esperou aquela geração morrer no deserto para que a próxima entrasse na terra prometida. E lá está dizendo o porquê. Por causa da murmuração. Sabe o que acontece com o teu cérebro quando você reclama? Quando você murmura? Quando você fica reclamando? Quando você vira aquela hiena do desenho animado? Ó dia, ó azar, odeio minha casa, odeio meu trabalho, odeio meu bairro, odeio meu país, odeio tudo. Sabe o que acontece? O teu corpo produz alguns hormônios que fazem com que o sistema límbico do teu cérebro, ele, da sua parte interna, atrofie. Sabe o tálamo? Vocês já viram uma ameixa que vai murchando? Já viram? Isso acontece aqui, ó. Porque elementos necessários para a manutenção daqueles órgãos cerebrais, ele não consegue daí, na medida que vai atrofiando, não consegue receber tudo o que precisa em termos de neurotransmissores. E daí vai virando uma ameixa que vai murchando e encolhendo. E as comunicações ali dentro ficam prejudicadas. E os seus neurônios vão morrendo. Sabia que neurônio que morre não tem mais volta? O que o cérebro faz é arrebatar outros neurônios para compensar. Mas está virando uma ameixa, vai morrendo muito. Esses dias eu falei para minha mãe, né, que minha mãe ela tem senso de humor, ela lembra de cada coisa, ela é espirituosa, ela está aí com 87 anos e está ativa. E eu falei, sabe por que a senhora está assim? Porque a senhora, com tudo que passou na vida, eu nunca vi essa mulher, minha mãe, resmungando. Nunca vi. Reclamando da vida.
Sabia que quando começa a morrer os neurônios, você está se encaminhando para uma velhice com a... Porque é o que você vai colher. Deus, ele olhou para aquele povo que ficou reclamando, murmurando, blasfemando, porque queriam carne, porque queriam água, porque queriam, apesar de Deus estar dando maná, tirando água da rocha, mandando as codornizes, orientando quando era para caminhar, pela nuvem, pela coluna de fogo. Aquele povo estava achando ainda que a escravidão era melhor. Deus olhou, eu não quero os lesados lá na terra prometida. Deus resolveu transformar o deserto no quê? Num grande cemitério. Só a nova geração pôde entrar. A mulher sunamita, ela teve como resultado da sua capacidade de se manter temente a Deus nas adversidades, porque um dia o profeta Eliseu chegou para ela e disse assim, está no capítulo 8, tá? De 2 Reis. O profeta falou assim, olha, saia da tua casa, da tua propriedade, você é rica, mas vai ter que deixar tudo para trás. Esse manda, porque vai ter 7 anos de fome. Sabe o que significa isso? Significa, sunamita, você vai perder tudo. E sabe o que ela fez? Pegou sua família e foi morar lá na terra dos filisteus. Passou 7 anos, ela voltou e descobriu que não tinha mais nada. Ela era rica, não era? Não tinha mais nada. Ela blasfemou contra Deus, certo? Não. Lembra o que ela tinha falado para o profeta Eliseu, quando Eliseu falou para ela, quer que eu fale ao rei por você? E ela disse assim, não, pode deixar comigo que eu mesmo falo. Quando ela voltou para sua terra, ela foi aonde? Ela foi lá no rei. Quando ela chegou lá no rei para falar da sua situação, estava lá o Geazi contando história para o rei. O Geazi estava lá assim, sabe... O Eliseu já fez cada coisa, rei, que o senhor não vai acreditar. E o rei fala, conta mais, eu estou interessado. Um dia ele ressuscitou um menino, deitou em cima do menino. É verdade? Daí nisso entrou a mulher sunamita com a criança. E daí o Geazi olhou, olha. A mulher e o filho ressuscitado. E o rei falou, vem cá, conta a sua história. Ela contou. E daí o rei disse o quê? Eu vou pegar um administrador e ele vai te devolver tudo aquilo que você perdeu. E foi restituído à mulher sunamita todas as suas propriedades e todo o valor da produção dos últimos 7 anos que ela tinha passado na terra dos filisteus. Sabe por quê? Porque Deus sabe ver um coração grato. Deus sabe ver um coração que não é murmurante.
Deus sabe ver, e daí há uma sincronicidade que Deus prepara, porque ela estava no lugar certo, na hora certa, na hora que o rei estava ouvindo a história, e Deus resolveu a questão. Não adianta, se você é um murmurador, um blasfemador, alguém que reclama de tudo, alguém que não sabe dar graças, alguém que não louva a Deus pelas coisas pequenas da vida, você vai se matar de tanto tentar. Só que não há sincronicidade. Porque se Deus não mover as pedras, se Deus não mover as circunstâncias, você vai passar meses e meses e meses e anos e anos e anos tentando, e vai morrer no deserto. O que nós aprendemos com a mulher sunamita? Tenha um coração grato. Você vai aprender a lidar com as adversidades, dando glória a Deus e recebendo de Deus as manifestações da graça, da misericórdia e do poder de Deus. Que Deus nos ama. Mas Deus espera de nós que nós tenhamos o mesmo coração e sentimento que houve em Cristo Jesus. Que glorificou a Deus da forma mais sublime, numa cruz. Por isso Deus o elevou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Olha o que nós conseguimos aprender com uma mulher, né? Nós temos aqui muitas mulheres valorosas. Podemos aprender com cada uma delas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é bondoso conosco e coloca, Senhor, na sua palavra, essas histórias tão preciosas, ó Deus. Histórias de amor e de graça. Nós te louvamos por isso. Que possamos viver dessa forma, vendo a mão do Senhor em cada situação. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós temos aqui, nós vamos fazer um lanche daqui a pouco, todos juntos, não? Nós temos aqui um presente. É um presente que foi preparado para as irmãs, né? Rebeca, azulzinho, a mãe pode escolher, né? Essa lembrança. E Vitória, branquinho. Isso. Israel, enquanto isso, tocando uma canção. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios.
O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós vamos deixar o horário agradecendo o alimento. Queira se colocar em pé. Oremos então. Senhor nosso Deus, obrigado por esse culto, pela sua palavra. Obrigado pelo lanche que teremos agora. Abençoa, ó Deus. Abençoe as mãos que prepararam esse lanche. Que nós possamos estar em comunhão, Senhor, sempre, manifestando o amor do Senhor nas nossas vidas e assim compartilhando esse amor também na nossa comunidade. Nós pedimos isso, Senhor. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Dê um abraço aí no seu irmão.